Glória a Deus. Como foi a sua semana? Foi bem? E está iniciando bem? Lógico, está na presença do Senhor, né? Não há um lugar melhor para estarmos do que na presença do nosso Deus. Que esta manhã seja uma manhã de bênção para você. Que o Senhor te renove, que você seja ampliado no entendimento, na revelação, que você receba no seu coração muito mais do que uma informação, que você receba a revelação da palavra. Jesus, ele falou a respeito do semeador que saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho. As aves dos céus vieram e comeram a semente. Esta semente nem chegou a germinar. Mas também ele fala de uma outra semente que foi lançada num solo, mas ali era um solo rochoso. Imagina. Então a planta, a semente germina, a planta começa a se desenvolver, mas ela não alcança raízes profundas. E depois um outro tipo de solo, onde tinha muitos espinhos, e os espinhos então cresceram e sufocaram aquela planta e ela morreu. Mas Jesus também fala de um tipo de solo, onde recebe a semente, e a semente ela germina e ela produz a 100, a 60 e a 30 por um. Lógico que todo agricultor, quando ele planta, a expectativa dele é colher 100%. Imagina, a plenitude de uma colheita. Esse é o sonho e a expectativa daquele que planta. Mas depende do solo, depende do cuidado, depende da chuva. Mas nesse texto, a Bíblia nos mostra 4 tipos de coração, onde a semente é plantada. 25% do que é plantado não germina. Outros 25% germina, a planta começa a crescer, mas depois ela não subsiste. Mas 25% recebe, e também diz que não havia, o solo era rochoso, então a planta não vai poder crescer. Mas 25% vai poder desenvolver e cumprir o propósito. O desejo do meu coração e o desejo do coração de Deus é que o seu coração esteja preparado para receber a palavra, e a palavra produz em você 100% do propósito para o qual ela está sendo ministrada, semeada. E esta manhã, esse é o desejo do meu coração, que a palavra ministrada neste altar produza em você 100% e você se torne uma pessoa plena, uma pessoa completa. Eu não sei a sua expectativa, mas sempre que eu tenho a oportunidade de estar numa reunião, quer seja ela pequena, média, grande, o meu coração se volta inteiramente para adorar a Deus, como nós fizemos. Mas chega aquele momento em que a palavra vai ser pregada, a palavra vai ser ministrada, e eu me volto completamente para receber da essência daquilo que está sendo pregado. Eu tenho tido a oportunidade de estar em alguns lugares para ser ministrado. Há poucos dias voltamos da Coreia e fomos ali intensamente ministrados. Eu não sei se todos conseguiram, que estavam lá, puderam captar, receber, diante daquilo que estava sendo ministrado, a essência de cada ministração. Mas algo mexeu dentro do meu coração, do meu espírito, e me transportou para uma nova dimensão em Deus, de entendimento, para ver cumprido o plano e o propósito dele na minha vida, e não somente na minha vida, mas na sua vida, na vida de cada família que congrega neste lugar. E não apenas as famílias que estão conosco, mas também sobre toda a nossa cidade sendo alcançada por uma unção poderosa de libertação, de transformação, de cura e de restauração. Então estar numa manhã de domingo na igreja é muito mais do que um ritual religioso, é uma expressão de honra ao nosso Deus, porque é a primícia da semana, são as primeiras horas da semana, onde nós nos voltamos completamente para Deus, para recebermos dele e para ministrarmos a ele. Então abra o seu coração e receba tudo aquilo que Deus tem para você nesta manhã.
Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 8, versículo 22. Gênesis 8, 22. O pastor Evaldo falou aqui a respeito do nosso tema. O tema deste mês, a recompensa da honra. E este é o tema da palavra que eu vou estar ministrando nesta manhã. A recompensa da honra. Diga comigo assim: a recompensa da honra. Gênesis 8, 22 diz: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esta é uma lei estabelecida por Deus, irrevogável, não muda. Enquanto a terra durar, não deixará de existir o plantio e a colheita, a noite, o dia, o inverno e o verão. Não tem como mudar. Isso foi estabelecido por Deus. Isso não tem como ser revogado por decreto profético. Enquanto a terra durar, enquanto existir a terra, essa lei permanece. E aqui eu quero destacar a lei da semeadura. Mas eu não estou falando aqui, a princípio, sobre finanças. A Bíblia diz que cada semente que plantamos, ela produz segundo a sua espécie. Cada semente, ela se reproduz conforme a sua espécie. E o tema é a recompensa da honra. Você traz na sua mão direita sementes de honra, e você traz na sua mão esquerda as sementes de desonra. Nós somos livres para plantarmos sementes, mas a Bíblia diz que tudo que nós semearmos, isto certamente nós iremos colher. Então a semeadura, ela é opcional, é uma decisão, mas a colheita, ela é obrigatória. Tudo que o homem semear, isto certamente ele colherá. Certamente. Deus, ele nos dá sementes para plantarmos. E ele coloca diante de nós a terra para lançarmos as sementes. Então você traz na sua mão direita as sementes de honra. Você traz na sua mão esquerda as sementes de desonra. Agora a decisão de lançar sementes cabe a você. Eu quero mostrar para você em quem você deve semear honra. Algumas pessoas, elas têm o coração equivocado, e ela diz assim: eu honro somente a Deus, eu não honro mais ninguém. Mas a Bíblia nos mostra quem nós devemos honrar. Devemos honrar a Deus e devemos também honrar pessoas. A Bíblia é muito clara. O primeiro mandamento com promessa fala de honra na direção dos pais. O primeiro mandamento com promessa fala da expressão de honra na direção dos pais. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, olha só, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra a teu pai, honra a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias, mas não apenas para termos os dias prolongados, para que possamos ir bem na face da terra. Estava conversando com a irmã Helena, nós chamamos o gaúcho santista ali. Ele estava dizendo: eu estou vivendo os dias mais felizes da minha vida. E como é bom viver uma vida com qualidade, envelhecer com qualidade. Quem honra pai e mãe tem um decreto da parte do Todo-Poderoso, que vai ter os seus dias prolongados sobre a terra. Mas não apenas ter os dias prolongados, ter dias
e uma vida de qualidade. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Isso não é maravilhoso? A honra e a desonra são sementes que se reproduzem segundo a sua espécie. A honra é uma semente que atrai o favor de Deus sobre as nossas vidas. A expressão de desonra atrai céus fechados, maldições sobre as nossas vidas. A decisão de plantar sementes de honra compete a nós. A decisão de plantar sementes de desonra compete somente a nós. É uma decisão pessoal, é uma escolha pessoal. Então, a primeira honra aqui, na direção dos pais, atrai o favor de Deus para vivermos uma vida longa. E não apenas vivermos uma vida longa, vivermos uma vida de qualidade. Apóstolo, o que é honra? Honra fala de honestidade, de retidão. Honra fala de valorização, de respeito, de apreciação. Olha o que diz o que é honra: apreciação, respeito, valorização. Muitas vezes nós não temos dificuldade em honrarmos quem está distante. Nós não temos dificuldade de admirarmos quem está distante. Mas muitas vezes somos contaminados e perdemos a admiração por quem está perto, por quem cuida da gente. Então, honra fala de valorização, de respeito, de apreciação. E a desonra? É o contrário. É depreciar, é desvalorizar, é desrespeitar, é negligenciar. O melhor lugar para estarmos no planeta Terra é na nossa casa, é no seio da nossa família. O melhor lugar para você estar, no sentido de igreja, é na sua igreja. Muitas vezes admiramos tantos lugares e perdemos a admiração pelo lugar que Deus nos estabeleceu. Sabe por quê? Porque tudo que Satanás quer é pegar o nosso coração para que nos expressemos na direção da desonra, para que os céus se fechem sobre a nossa cabeça. Sobre a nossa cabeça. Então, honrar é respeitar, é valorizar. E desonrar é desvalorizar, é negligenciar, é desrespeitar. A desonra, ela pode ser expressada não apenas por uma ação. A desonra também pode ser expressada por uma omissão, por uma negligência. A desonra, ela pode ser expressada não apenas por ação ou por atitude, mas também por omissão, por negligenciar. Você pode entender isso? Quando você negligencia, quando você se torna omisso, você também se expressa em desonra. Então, tanto a honra como a desonra são sementes que podemos lançar na direção de alguém para atrairmos o favor de Deus, ou na condição da desonra, os céus fechados sobre nós. Deus, Ele estabeleceu as hierarquias, tanto no céu quanto na terra. A hierarquia de autoridade não é uma concepção do homem e uma reivindicação humana. A autoridade, ela foi estabelecida por Deus. E há muitos níveis de autoridade. Quando alguém entra no exército, eu não servi o exército, eu era arrimo de família. Você não sabe o que é isso, não sei, estou brincando. Mas eu fui dispensado do exército. Mas eu passei alguns dias dentro do exército. Eu fiz aquele primeiro treinamento, aquela primeira fase. Raparam a minha cabecinha. E as pessoas mandavam a gente sentar no chão e diziam assim: olha para o sol.
chora, chama a mamãe. E a gente tinha que fazer aquele negócio lá, fazer que estava chorando e chamar a mãe. É um negócio estranho, mas era o treinamento deles, a forma deles treinarem. E ali tinha, impressionante, uns rapazes novos, mas bem treinados, e eram os sargentos. Meu irmão, não tinha como dizer não para o sargento. Na verdade, o soldado não tem como dizer não para o cabo. O cabo e o soldado e o cabo não dizem não para o sargento. O soldado, o cabo e o sargento jamais vão dizer não para um tenente. E aí vai. São as hierarquias. No reino de Deus também é assim. Deus estabeleceu os governos. Na concepção de muita gente, eu não sei em qual Bíblia encontra respaldo. Já não existe mais os ministérios, os apóstolos, os pastores, os profetas, os evangelistas e os mestres. Efésios 4 diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e ele deu dons aos homens, e a uns ele estabeleceu, primeiramente apóstolos, depois profetas, pastores, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Eu me lembro, alguns anos atrás, veio um mover de Deus sobre a nação, e muitos milagres começaram a acontecer. Veio uma onda de dentes de ouro. Não sei se alguns aqui se lembram disso. Era impressionante. Nós estávamos no monte orando, e no outro dia a gente foi por um tempo de lazer, e tínhamos conosco uma pastora de São Paulo. De repente o marido dela olhou para ela assim, na boca dela, os dentes assim, muitos dentes de ouro. Mas os dentes de ouro que Deus dá é perfeito. Não é como aquele do Mike Tyson que dá aqui na frente. Já viu aquele dentinho do Mike Tyson? Você quer um dentinho de ouro assim na frente? Não, né? Por trás até que é legal, né? E era impressionante a qualidade das restaurações de ouro. Foi um mover de Deus. Apóstolo, mas como assim? Você acredita nisso? Eu falei, lógico que eu acredito. Se Deus pode fazer da estéril mãe de filhos, se Deus pode pegar uma mulher já idosa, um homem com 99 anos de idade, e cumprir na vida deles uma promessa de fazê-los pais de nações, o que é um dentinho de ouro? Então Deus pode dar dentinho de ouro, sim. Acredite nisso. Você crê nisso? Apóstolo, é demais para a minha mente. Deus faz, querido. Deus faz. Acredite. Creia. Mas naqueles dias, nasceu neste meio do mover uma oposição ao ministério pastoral, e começou a ser disseminado que todo mundo era irmão, não tinha mais esse negócio de pastor, de autoridade pastoral. Tem algum chinês aqui? Era como assim, todo mundo é chinês. Não é todo mundo chinês. Todo mundo é igual. Eu não falei japonês por causa da Emi, estou brincando. Mas diz que eles olham assim, impressionante, parece que tudo é igual, mas não é igual, não é verdade? Os japonesinhos também, eles são diferentes, cada um tem uma característica. Mas naqueles dias veio essa onda, e eu me lembro de uma pessoa entre nós, muito próspera, abençoada. Ele era um homem rico, uma família extraordinária. Ele chegou para mim e olhou assim e falou: oi, Edmilson. Eu olhei para ele e falei: pois não. Ele falou: a partir de agora é Edmilson, não tem esse negócio de pastor. Tudo bem. O coração dele tinha sido tomado por uma expressão de desonra, sem sentido. Não que eu reivindicasse, eu reivindico que alguém me chame de pastor. Se você me chamar o Edmilson, eu vou olhar para você. Não tem problema. Mas geralmente uma pessoa que ela é doutor, eu me dirijo a ela como doutor. E é uma expressão de honra. As dignidades foram estabelecidas por Deus. Então essa pessoa chegou para mim e falou: a partir de agora é assim. Só vou contar o fim. Um pouco tempo depois, as coisas começaram a desandar para ele. Os negócios começaram a ir mal. Ele perdeu a empresa, depois perdeu a família. E já há algum tempo eu não o vejo, mas de vez em quando eu o via caminhando na cidade, pela cidade.
A expressão de honra abre os céus sobre a nossa cabeça. E aqui eu não estou reivindicando, numa questão pessoal, honra. Como o apóstolo Paulo, ele fala à igreja, aos filipenses: eu não procuro de vocês dádivas, mas eu quero ensiná-los o princípio da aliança, que vai resultar em vocês, a vocês, um crédito. É a expressão de Paulo. Quando eu falo de alguns assuntos, Paulo está dizendo, principalmente quando ele falava a respeito de finanças, ele está dizendo: eu não estou procurando de vocês dádivas, não. Eu não estou procurando de vocês presentes, mas eu estou procurando e ministrando e falando com vocês a respeito deste assunto, porque eu quero o bem de vocês. Isso vai aumentar o crédito de vocês. E ele diz mais: e o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza, Ele vai suprir todas as vossas necessidades. Olha que coisa tremenda. Não precisamos fazer reivindicações de reconhecimento de autoridade, seria loucura. Mas a palavra era ministrada para quê? Para que você tenha a oportunidade de se expressar em honra, atraindo o favor de Deus sobre a sua vida pessoal, sobre a sua família, sobre a cidade e sobre a nossa nação. Há milhares de grupos de WhatsApp, e eu gostaria de me desconectar de muitos deles, mas eu não me desconecto por respeito. Mas eu gostaria até de me desconectar. Saiu. Mas é muito esquisito, né? Quando você tem um grupo lá e você vê alguém saiu e fica lá: por que saiu? Porque tem muita gente falando besteira e não dá para ficar ouvindo. Mas há um grupo assim, a pessoa se expressou ao outro com honras, em agradecimentos. Entrou uma outra pessoa e já começou a detonar: é muita honra para homem e pouca honra para Deus. É muito elogio para homem e pouca honra para Deus. Nós temos todos os momentos, em todos os momentos, a cada minuto, a oportunidade de nos expressarmos em honra ou em desonra. E há muita gente plantando mais sementes de desonra do que de honra. Não, eu dou uma pegada a si mesmo para colocar a pessoa no lugar, para ela não se ensoberbecer. Para com esse negócio, sabe por quê? Porque o que Deus quer é te abençoar. O desejo do coração de Deus é que os céus continuem abertos sobre a sua cabeça. Então sempre se expresse em honra. Eu quero destacar aqui um perfil de 3 reis. O primeiro rei de Israel foi Saul. Eu ia me expressar na direção dele de uma forma esquisita, e eu vou me reter aqui para não me expressar. Mas eu vou falar, estou brincando. Saul parecia um cachorro louco, pelo comportamento dele, uma loucura. Ele foi tomado e possuído por um espírito esquisito. E Davi vem diante dele para tocar o instrumento. E quando Davi tocava o seu instrumento, aquele espírito maligno que atormentava a vida dele, o deixava enlouquecido, dava uma acalmada e saía. Davi sempre procurou honrar Saul, mas Saul começa a perseguir Davi. Saul olha para Davi, pega uma lança e joga a lança para cravar Davi na parede com a lança. O alvo dele era matar Davi, porque ele se sentia ameaçado pelo menino. Era um menino, era um jovem, estava começando a sua jornada, a sua caminhada, e ele tinha promessas sobre ele. E o comportamento de Davi na direção de Saul sempre vai ser um comportamento honroso. Por que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque ele era perfeito? Ele não pecava? Não. Quando você estuda a Bíblia, você vai perceber o quão grave foi o pecado de Davi, e aos nossos olhos, muito maior do que o de Saul. Então o que Davi tinha para ser chamado o homem segundo o coração de Deus? O que ele tinha? Ele tinha um coração de honra, ele tinha um coração quebrantado, e quando confrontado, ele não confrontava
ele se curvava, ele se rendia, reconhecia o seu pecado, reconhecia o seu erro. Por isso vai ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi teve a oportunidade de matar Saul na caverna. Quando Saul entra na caverna, Davi estava no mais interior da caverna. Saul dá uma vacilada. Os valentes de Davi chegaram para ele e falaram: este é o dia que o Senhor preparou para que você mate o seu inimigo. Ó, ainda vem falando como se Deus estivesse falando. É Deus nesse negócio, Davi. Ele entregou Saul nas tuas mãos. Agora é a hora para que você assuma o trono. Ele falou: jamais vou tocar no ungido do Senhor. Essa coisa, deixa com Deus. E ele vai fugir. Ele vai fugindo. Ele vai fugindo, saindo da presença de Saul, que queria matá-lo. Mas é interessante porque num conflito e numa guerra vem um aperto sobre Saul e ele se lança sobre a sua espada. E ele está como que agonizando. Ele estava tendo vertigens de morte, mas a vida ainda estava toda nele. Vem passando um jovem e ele chama a pessoa e diz: olha, me ajuda aqui, acaba de me matar, a vida está toda em mim, mas eu estou ferido de morte. Então aquele jovem vem e o mata. Aí aquele jovem vem a Davi e traz a Davi. Sabe o que ele traz para Davi? Ele traz a coroa de Saul, ele traz o bracelete de Saul. Ele diz assim: olha Davi, o que aconteceu? E Davi disse: o que aconteceu? Diz: olha, eu estava passando e estava no conflito, e Saul estava ferido, e ele pediu que eu o matasse. Ele falou: como você não temeu tocar no ungido do Senhor? Chamou um dos seus moços e falou: mate-o. Olha o que ele faz. Ele poderia muito bem ter dito: graças a Deus, ele foi ferido de morte, aquele desgraçado que me perseguia agora morreu, eu vou assumir o trono. Não, ele vai fazer uma lamentação. Olha o coração de Davi. Ele vai dizer: vós, ó montes de Gilboa, jamais cai orvalho sobre ti, e que aqui não se produza mais sementes para se fazer ofertas. Olha a sentença que ele libera sobre os montes de Gilboa. E ele vai fazer a sua lamentação. Agora eu quero mostrar para você, em 2 Samuel, olha o comportamento e a atitude de Davi na direção de Saul. Mesmo depois de morto, ele jamais vai celebrar a morte daquele que o perseguia. Não vai celebrar a morte daquele que o perseguia implacavelmente. Ele vai recompensar aqueles que sepultaram Saul. No capítulo 2, diz o texto, versículo 1, 2 Samuel: depois disto, Davi perguntou ao Senhor: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Lá em Hebrom ele vai ser ungido diante de todos os anciãos de Israel e vai assumir o trono de Israel. O Senhor diz: vai para Hebrom. Ele vai receber o terceiro nível de unção. A primeira unção ele recebe diante dos irmãos, depois diante da tribo de Judá, e agora ele vai ser ungido diante de todo o Israel. Mas olha o que o texto diz: subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres. Versículo 3: fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Versículo 4: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e informaram a Davi, e foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram Davi. Agora o versículo 5: então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes e Gileade, e disse-lhes: olha o que ele vai dizer: bendito sejais vós do Senhor, que fizeste tal benevolência para com o vosso Senhor, para com Saul, porque o sepultastes. Benditos do Senhor, abençoados do Senhor sejais vós, que
que vocês recebam uma bênção pelo sepultamento, pelo que vocês fizeram por Saul. Davi não podia muito bem estar celebrando: acabou o meu problema, não vou ser mais perseguido, ninguém vai mais falar de mim, ninguém vai mais me criticar, ninguém mais vai se opor, foi eliminado. Como nós nos sentimos quando o inimigo nosso começa a perecer, começa a perder? Qual é o sentimento que toma conta do nosso coração? É muito importante avaliarmos o nosso coração. O tema é a recompensa da honra. Olha os decretos proféticos que Davi vai liberando sobre este povo, que faz o sepultamento de Saul. Quem era Saul? Inimigo. Ele tinha elegido Davi como seu principal inimigo. O desejo do coração de Saul em todo o tempo era matar Davi, era que Davi morresse. Mas olha o sentimento e o coração de Davi na direção de Saul. E no versículo de número 6 diz: o Senhor use convosco de benevolência e fidelidade. Ele diz: o Senhor, e eu também vos retribuirei, vos recompensarei esse bem que fizeste. Eu também vou recompensar vocês pelo que vocês fizeram. Olha o coração de Davi, era um coração de honra, sempre se expressando em honra, mesmo depois da morte daquele que o perseguia, ele vai se expressar em honra na direção daquele que o perseguia. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Davi vai se tornar o maior rei da história de Israel, o homem que compõe os salmos, as canções de louvor e adoração. E o terceiro rei, dentro desses perfis, que o primeiro é Saul, o segundo é Davi, agora vem quem? Absalão. Quem é Absalão? Absalão é filho de Davi, mas o coração de Absalão vai ser tomado. E no capítulo 16, aqui expressa o comportamento dele, capítulo 15, ele monta uma rebelião na direção do seu próprio pai, para assumir o trono. Ele monta uma rebelião. Absalão, ele ia para a porta da cidade, e quando as pessoas vinham à cidade, ele perguntava assim: de que cidade mesmo você é? Então as pessoas vinham a ele e diziam a cidade. E as pessoas sempre iam a Jerusalém para apresentar uma causa ao rei, mas o rei não podia atender todo mundo, não tinha como estar com todo mundo. É possível que alguns assessores estivessem lá, e as pessoas muitas vezes ficavam descontentes por não serem atendidas pelo rei. Então Absalão dizia assim: conta a sua causa para mim, a sua reivindicação. Então a pessoa falava, ele suspirava assim: ai, quem me dera que eu fosse o rei. A sua causa é justa, mas eu não sou o rei para julgar a sua causa. Ai, quem me dera. Meu irmão, quem era o rei? O pai dele. O que ele estava como motivação do seu coração? Tomar o lugar do pai. E ele vai furtando o coração das pessoas e atraindo o coração das pessoas para ele, plantando sementes de desonra na direção do seu próprio pai. O fim dele foi o quê? Morte. Não havia ninguém mais belo, mais formoso do que Absalão naqueles dias, o filho do rei. No momento da rebelião, no momento da batalha, ele vai no seu mulo, passando pelo campo, e os cabelos longos ficam enroscados no arbusto. E alguém vem e diz a Joabe: olha, eu vi Absalão preso nos arbustos pelo seu cabelo. Por que você já não o matou? Eu teria dado a você o meu cinto e 10 moedas de prata. Ele falou: Joabe, eu ouvi o que o rei falou a respeito do jovem Absalão. Porque ele chamou Joabe, Absai e Itai e disse: olha, não toquem no jovem Absalão. Eu sei que ele está promovendo uma revolta, uma rebelião. Nós vamos sair do palácio, deixar o palácio livre para que ele venha e assuma, mas nós não vamos tocar nele.
E quando o jovem disse: olha, o Absalão está lá pendurado pelos cabelos, Joabe disse assim: por que você já não o feriu? Você me privou de ter abençoado você e dado a você o meu cinto e 10 moedas de prata. Ele disse assim: ô Joabe, você ficou doido? Eu vi o que o rei disse para você, para que não era para tocar no jovem Absalão. Olha o coração de Davi, queridos. Davi tinha um exército com ele, podia dizer: agora chegou a hora, vamos aniquilar Absalão. Mas ele disse: não, deixa ele seguir o curso dele. Mas qual foi a colheita de Absalão? Morte. Então nós vimos aqui esses 3 reis. Dentre os 3, um que se expressa em honra e atrai o favor de Deus e é estabelecido como rei de todo o Israel. Preste atenção. Num ambiente onde não há expressão de honra, poucos são os milagres. Num ambiente onde a honra não é expressada, não se pode, até Deus fica impedido de fazer milagres. Apóstolo, prova isso então na Bíblia. Então abra a sua Bíblia, vai para Marcos, abre lá em Marcos. Marcos capítulo 6. Jesus, na sua própria terra, ele não pôde fazer muitos milagres, foi impedido, porque no lugar onde ele nasceu, para muita gente ele era simplesmente o filho do carpinteiro. Capítulo 6. Diz o texto que, no versículo 5, ele não pôde fazer ali obras maravilhosas. Não é Jesus? Ele não é o Todo-Poderoso? Ele não é o Filho de Deus? Ele não foi ungido pelo Espírito Santo? Ninguém na terra, a não ser Jesus, viveu a plenitude do Espírito Santo e desenvolveu os 5 ministérios. Ninguém. A unção plena do Espírito repousava sobre ele, mas mesmo assim, na sua terra, ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque as pessoas olhavam para ele e diziam assim: ele não é o filho do carpinteiro? A mãe dele não é Maria? Ele não é irmão de Tiago? Como que pode? Então, na sua própria terra, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Escute bem: aonde não há expressão de honra, não há milagres. Muitas vezes nós temos expectativas em relação a alguns tipos de pregadores, e eu não digo que a gente não deva ter, mas o melhor lugar para você se dirigir em honra é no lugar que Deus te estabeleceu. Não existe um outro lugar. Sabe por quê? Porque este pregador maravilhoso e lindo que aparece lá na televisão, se tiver aqui no seu sepultamento, no sepultamento de alguém, ele não vai ter, não tem condições. Se precisar fazer o casamento do teu filho, da tua filha, ele não vai. Chama para ir no hospital: olha, o meu filho, eu estou conectado a você aí, dá para você vir aqui em Campo Grande para fazer o velório? Dá para você vir aqui orar pelo meu filho que está no hospital? Não tem. Não estou dizendo que você não possa, e você pode se expressar na direção deles em honra. Mas o melhor lugar para você se expressar em honra é no lugar que Deus te estabeleceu. E os céus serão abertos sobre este lugar, para que os milagres de Deus aconteçam de uma forma abundante e poderosa. Pode aplaudir ao Senhor? Escute aqui. É possível, escute bem, é possível que um sacerdote faça leituras equivocadas. É possível. Mas mesmo diante de um comportamento equivocado de um sacerdote, escute aqui, se dirija a ele com honras e com respeito, e você vai atrair o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Nos dias do sacerdote Eli fez uma leitura equivocada a respeito do comportamento de Ana. Ana era uma mulher atribulada no espírito, porque ela não gerava filhos. De ano em ano, seu esposo ia a Jerusalém para adorar a Deus, sacrificar ao Senhor, e Ana ia junto, e ela se derramava diante do Senhor, e ela chorava diante do Senhor. E no momento deste, Ana está num lugarzinho assim, se derramando. O sacerdote começa a observar Ana, e Ana, ela não expressava palavras
altas e os sons saíam baixinho. E o sacerdote olha para ele: ei, Ana, você bebeu demais. O que você andou bebendo? O que você bebeu? Aparta-te deste teu vinho. Meu irmão, imagina um negócio desse. Você está dentro da igreja, cheio do Espírito Santo, alguém chega e diz: ei, o que aconteceu com você? Você está embriagado? O que você bebeu? Qual seria a nossa reação? Como nós reagiríamos diante de uma leitura desta? Sabe o que Ana faz? Ana diz assim: não, meu Senhor. Ó, como chamar um negócio, como chamar ele de Senhor? Ele diz assim: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou aqui me derramando a minha alma diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou uma mulher amargurada de espírito, porque eu não tenho filhos. Olha o que Ana faz. Porque naquele momento ele falou: o que eu fiz? O que eu fiz? Ele olha para Ana e falou: Ana, pode voltar para sua casa. O Senhor é contigo. Ele vai te dar o filho que você pediu. E ela volta para casa. E Deus dá a ela o filho que ela havia pedido. E ela tinha feito um voto, e ela entrega o filho ao sacerdote. Depois o Senhor dá a ela mais 5 filhos. A expressão de honra abre os portais do milagre sobre as nossas vidas. Tem muita gente com o céu cerrado sobre a cabeça, porque não se expressam em honra. Há muita facilidade até para nos expressarmos em desonra, e muitas vezes há muita dificuldade de nos expressarmos em honra. Quando nós erramos, quando nós agredimos alguém, como é difícil voltarmos e pedirmos perdão. Nem coramos para agredir, nem coramos para falar mal, nem coramos para ferir, mas temos uma dificuldade, parece que a voz não sai, acho que um cão entra na garganta, não consigo falar, não consigo falar. Assim como você conseguiu plantar a semente de desonra na direção de alguém, você também vai conseguir plantar semente de honra na direção desta pessoa. Para quê? Para que os céus se abram sobre a sua cabeça e você prospere abundantemente. Abundantemente. Deus quer, queridos, que a gente seja pleno, Deus quer que sejamos plenos. O Evangelho de Jesus não é utopia para a gente viver mais ou menos. Um dia, Paulo, meu irmão, era muito eloquente. Quando ele começava a discursar, até os postes começavam a se curvar, quase que se convertendo. Festo fica maluco: para, não dá mais, por pouco eu me converto, chega, não fala mais. Mas um dia ele foi levado diante do Sinédrio, e ele começa a argumentar, e vai argumentando. O sumo sacerdote disse para alguém: vai lá e dá um tapa na boca dele. O camarada chegou em Paulo, um tapa na cara dele, falou, e ele sabia quem tinha mandado. E ele olhou para o sumo sacerdote e ele disse assim: ô parede branqueada. Acho que o cabelinho dele estava bem branquinho. Ô parede branqueada. O outro disse assim: ei, você não sabe com quem você está falando? Ele é o sumo sacerdote. Paulo falou: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque não se dirige assim ao sumo sacerdote, mesmo sendo ferido por ele. A recompensa da honra. A honra na direção dos pais, a honra na direção das autoridades, a honra na direção daqueles que ministram sobre as nossas vidas. Outro dia uma pessoa chegou para um líder de célula e deu um empurrão nele, falou: agora eu vou acertar com você. Uma coisa horrível. Simplesmente um líder de célula chegou empurrando, só não bateu porque alguém chegou e não deixou. Eu não sei nem falar o que aconteceu depois com ele. Deus tomou a causa do líder. Deus tomou a causa do líder. Eu tenho um pastor amigo meu
porque ele recebeu o avivamento do coração e a igreja não aceitava o avivamento. Começou o mover de Deus na igreja. Um diácono se levantou no meio da igreja e gritou: para! Aqui não se canta esse tipo de louvor. E o pastor falou: meu irmão, a igreja é lotada, depois a gente conversa. Terminou o culto, eles foram para o gabinete, os outros diáconos junto. Quando o pastor entrou no gabinete, ele puxou o pastor pelo colarinho, disse: agora vamos acertar. O pastor falou: me solta, eu vou te tratar como um homem de Deus, solta. E tratou do assunto, foram embora. Passaram uns dias, veio uma ligação dizendo: eu preciso de ajuda. A pessoa tinha sofrido um acidente pequenininho, um risquinho. Foi para o hospital, tudo infeccionado, diagnóstico: tétano, vai ter que amputar a perna. Pastor, me perdoa. O pastor falou: te perdoo, meu filho. Orou por ele, o milagre aconteceu, veio a cura. Eu não estou falando de uma história, não, estou falando de algo que aconteceu, é real. Estou inventando aqui. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 a 19, diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Olha só, o que é duplicada honra? Principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Diz: não matarás da boca ao boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Olha o que diz: não aceites acusação contra um presbítero, é uma autoridade espiritual, senão com 2 ou 3 testemunhas. Não aceite, meu irmão. Veio falar alguma coisa, meu coração não vai pegar. Sabe por quê? Porque você pode se proteger e desfrutar da presença deliciosa de Deus e prosperar. Tem muita gente privada nas conquistas pessoais, financeiras, no casamento, vivendo aquém, porque não se expressam em honra. Quando Deus me chamou para o ministério, diante dele, eu estou falando diante de Deus, eu não renunciei à minha empresa por um salário, não. Na verdade, eu nem tinha salário. Não tinha salário. Eu tinha uma ajuda de custo. Eu abri mão de muitas coisas, fui abrindo mão. Hoje o que eu abri mão é insignificante, mas naqueles dias era o que eu tinha. Eu me lembro que nós tínhamos uma diretoria que definia as coisas, e dentro desta diretoria tinha um jovem. Nós éramos todos jovens, eu era muito jovem ainda, estava começando, 30 anos. E ele chorava na reunião da diretoria e falou: não aceito que o meu pastor ganhe menos do que eu. Eu na verdade, eu ganhava uma ajuda de custo, eu não exigia salário. Mas ele chorava muitas vezes nas reuniões, dizia: eu não suporto ver o meu pastor ganhar menos do que eu. E ele ganhava muito bem, ele era concursado. E eu passei, mas Deus estava provando o meu coração naqueles dias. Eu passei alguns dias de privações mesmo. Muitas vezes eu vinha para a igreja de manhã de ônibus, eu passava a manhã na igreja orando. E um dia, na minha angústia, eu conversando com ele, disse assim: olha, eu não suporto mais, eu vou abrir uma empresa, vou voltar a abrir uma outra empresa. Ele olhou para mim e falou assim: Deus te pediu a sua empresa? Eu falei: pediu, foi uma entrega. Ele falou assim: nunca mais dê esperança para o diabo. Eu me firmei naquela palavra, e aí a renúncia foi completa. Este jovem, ele tinha uma casa, ele vendeu a casa para fazer um investimento, e ele estava com o dinheiro guardado, e o Espírito Santo disse para ele: você vai entregar o dinheiro desta casa para o pastor. Queridos, eu fiquei muito constrangido. Ele chegou e entregou aquele dinheiro, eu com muito temor recebi aquela semente, e quando ele foi, o Espírito Santo disse para ele, não falou para mim, falou para ele: você vai receber em casas 100 vezes mais. Imagina, ele recebeu a palavra. Esta casa que ele vendeu era lá no Novo Minas Gerais. Hoje ele mora no Dama e se tornou um construtor de casas.
Eu vou atualizar que eu não sei quantas casas ele construiu, mas já construiu muitas, dezenas e dezenas de casas. Eu não estou ministrando isso por uma reivindicação pessoal, jamais, que é diante de Deus, mas para que cada um possa receber o ensinamento e o princípio, o fundamento, para que sejam desatados em prosperidade e vivam os milagres de Deus. As sementes de honra e as sementes de desonra. Um dia, Jacó, ele vai sair da casa dos seus pais, porque o irmão dele jurou de morte. Por nos dias em que o meu pai morrer, no dia que o meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E a mãe ouviu, e a mãe amava muito Jacó, falou: Jacó, você vai ter que ir embora. E Jacó saiu da casa dos seus pais meio que como que fugitivo, sem nada. Jacó passou por um lugar chamado Betel, e ali ele teve uma visão. Aquela noite o seu travesseiro era uma pedra. Olha só, o travesseiro dele era uma pedra. Olha a forma que ele sai da casa do pai, praticamente sem nada. Mas ele teve uma visão e Deus vem a ele e confirma, dizendo: olha, como eu prometi ao seu pai, e confirmei eu prometi ao seu avô, confirmei ao seu pai, estou confirmando a você. Ele era neto de Abraão, filho de Isaac. O que eu prometi a Abraão, eu confirmei para Isaac, e agora estou confirmando para você. Deus dá a ele aquela visão. Ele faz um propósito com Deus, um pacto. Ele fala assim: olha, se o Senhor for comigo, ó, o que ele pede? Se o Senhor for comigo, porque ele estava indo na direção da casa do seu tio, fugitivo. Se o Senhor for comigo, ele pede a presença de Deus, e me guardar nessa viagem que ora faço, ele pede a proteção, me der pão para comer e água para beber, e vestes para vestir, então o Senhor será o meu Deus. Olha o que ele está dizendo: e sobre tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Ele faz uma aliança com Deus. Se o Senhor me abençoar, me prosperar na minha jornada, o Senhor vai ser o meu Deus. Se o Senhor me der pão para comer e vestes para vestir, e me abençoar, eu vou entregar ao Senhor o dízimo de tudo. Deus falou: fechado. E Deus vai cumprir a parte dele. Ele vai morar na casa do tio, ele chega sem nada, e vai prosperando e prosperando e prosperando e prosperando. O tio dele vai enganando ele, engana ele 10, muda o salário dele 10 vezes. Ele trabalha 7 anos para casar com uma, e quando ele, na noite do dia do casamento, já estava um pouco embriagado, o cara dá outra. Ele trabalha 7 anos por Raquel, e quando ele acorda não é Raquel, é Lia. E a Bíblia diz que ele amava Raquel, e ele vai trabalhar mais 7 anos por Raquel, vai sendo enganado, mas Deus vai abençoando. Mas Deus prosperou tanto, meu irmão, e agora chegou a hora de voltar para casa. Deus falou: você agora vai voltar lá para Betel. O que Deus está dizendo para ele? Volta a viver o pacto que você fez comigo. Um dia você fez uma aliança comigo, e eu te abençoei. Então chegou a hora de você voltar e viver o pacto. Volta para Betel, habita em Betel, permanece na aliança. Agora, para encerrando, quando você chega em Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Deus chama toda a descendência de Jacó, porque ele tinha recebido uma nova identidade. Não era para ser chamado mais de Jacó, era para ser chamado doravante, quando ele passa pelo Val de Jaboque, de Israel. Mas quando vai fechar o Velho Testamento, Deus diz: vós, ó filhos de Jacó. Por que Deus não diz vós, ó filhos de Israel? Por causa do comportamento. Ele faz um pacto com Deus, ele é abençoado, mas ele se desvia do propósito. Olha o que vai acontecer.
Malaquias, abre lá. Mais um pouquinho a gente encerra. Malaquias, capítulo 1. Malaquias 1. Então há ofertas de honra e ofertas de desonra. Diga, tem ofertas de honra, tem ofertas de desonra. Mas como assim, apóstolo? Não é tudo oferta? Não, não é tudo oferta não. Dependendo da forma que você apresenta diante de Deus a sua oferta, é oferta de desonra. Olha o que diz, versículo 6: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, é Deus falando, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, versículo 7: ofereceis sobre o meu altar o pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Versículo 8: quando vocês trazem um animal cego para sacrificar, diz, isso não é mal? Quando trazeis o animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vocês suplicam o favor de Deus, que se compadeça de vós. Vocês querem milagres. Com tal oferta da vossa mão, aceitaria ele a vossa pessoa? Olha que coisa. Então não é qualquer tipo de oferta que Deus aceita. Veja o versículo 14. Diz, maldito seja o enganador, que tendo um animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Pois eu sou o rei, o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível. As pessoas vinham diante de Deus para oferecer sacrifício e louvor, mas eles vinham assim, que canseira, novamente, não aguento mais. Mais um dia de célula, mais um dia de discipulado, não aguento mais. Eles vinham assim. Escute aqui, o melhor do seu dia, o melhor da sua semana é para Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que te abençoa, meu irmão. Poxa, mas eu vou me dedicar. Tem gente com um equívoco na cabeça. A gente tem que fazer missão na África. Ei, faz missão dentro da tua casa. A igreja tem missionário na África. Temos sim, missionário na África. Nós temos. Mas o nosso campo missionário é a nossa casa, é o nosso vizinho, é o nosso bairro, é na periferia, é o centro, é o palácio, é em todo lugar. Quem precisa de Jesus? O pobre, o médio e o rico. Tem gente que despreza o pobre, tem gente que despreza o rico. Nós vamos alcançar todos para Jesus. Tem gente que despreza o analfabeto, tem gente que despreza o doutor. Tanto o analfabeto como o doutor precisam do evangelho. Nós não podemos discriminar ninguém. Então quando você diz, não, é muito trabalho para mim, eu estou cuidando das minhas coisas pessoais, vou pagar alguém para cuidar dessas coisas. Não, meu irmão. Eu pago o salário para alguém fazer por mim. Não. Não tem esse negócio de pagar para alguém fazer por você o reino de Deus. Você paga por alguém fazer por você a limpeza da sua casa, lá na sua empresa. Mas reino de Deus, não tem como a gente pagar para alguém fazer pela gente. Você está me entendendo? De vez em quando eu mando uma ofertinha de vintão lá para o Malafaia para ajudar minha irmã. Ei, acorda. Que tipo de oferta você tem oferecido ao Senhor? Quem tem um animal perfeito e dá uma coisa vil, é o que? Diz o texto, eu que estou falando? Amaldiçoado. Um dia uma mulher chegou na sinagoga, ou no templo, e ela colocou no gasofilácio umas coisinhas aparentemente insignificantes, porque não está no valor. Ela ofereceu, ela trouxe tudo diante dos olhos das pessoas era nada. Como que pode essa mulher dar essas moedinhas? Mas era tudo que ela tinha. E ela deu muito mais do que aquelas pessoas que traziam grandes quantidades. Porque tem gente que tem grandes quantidades, daí dá o que? A moedinha. Isso que é o animal cego, o animal coxo. Porque tendo em abundância, oferece para Deus.
Mas eu não sei nem o que está fazendo com o meu dinheiro. É teu dinheiro? Então fica com ele mesmo, não entrega não. Se for de Deus, é para Deus. Mas o apóstolo tem feito umas viagens meio esquisitas. Para onde ele tem ido? Não é com o seu dinheiro não. Outro dia alguém perguntou: quem paga a passagem da Rebeca quando eles viajam? Ei, não é você não. Vamos encerrar? Para fechar, Provérbios. Diga obrigado, Senhor, por esta manhã. Olha só, Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 3. Há uma chamada da parte de Deus para que vivamos a prosperidade plena. Mas aqui está o segredo. Quantos querem viver a prosperidade plena? É possível? Possível. Como? Plantando sementes de honra. Olha o que diz o texto. Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Alguém diz assim: apóstolo, mas eu não tenho fazenda não, então não precisa honrar. Você já entendeu, né? Não precisa explicar. Honra ao Senhor, olha lá, aquilo ali diz, com os teus bens. Tremendo. O texto assim interpretou. E com as primícias. Diga primícias. O que são as primícias? Quando alguém ia colher um campo, o primeiro que era colhido era consagrado ao Senhor. Primeiro se apresentava diante do sacerdote e consagrava ao Senhor os primeiros frutos. Não é o segundo, o terceiro, não é a sobra. Sobra é zóio furado, sobra é coxo, sobra é manco. O primeiro tem a planilha. O primeiro é do Senhor. O primeiro, número 1, do Senhor. As outras coisas vão ser acrescentadas. O primeiro é de Deus, está aqui. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Diz mais o que vai acontecer. Agora olha o que vai acontecer. Então se encherão os teus celeiros. A equipe de louvor já pode vir para cá. Então se encherão os teus celeiros abundantemente. Diga abundantemente. Diga abundantemente. Então se encherão os teus celeiros. Aqui não fala de uma medida pequena. Fala de uma medida abundante. A Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando você honra ao Senhor com as primícias, os celeiros, aqui fala da abundância, e transbordarão de vinho os teus lagares. Transbordarão do quê? Vinho. Quando a Bíblia fala do vinho, está falando da alegria. Está falando da alegria. Você vai ser pleno, vai ser inundado pela alegria do Senhor, na expressão de honra, na expressão de fidelidade. Então a honra aos pais, a honra às autoridades, a honra aos sacerdotes, a honra na entrega dos dízimos, das ofertas, das primícias, é honra. Como você tem se expressado em honra? No nível da sua expressão em honra, vai ser a sua colheita. O que semeia pouco, pouco colhe. E o que semeia em abundância colherá. Então se expressem em honra sempre. Você já viu aquelas crianças pequenininhas? A maior admiração das crianças são os pais. Uma criança não admira uma outra pessoa mais do que admira os seus pais. Ninguém dá mais segurança para uma criança do que os pais. Não é verdade? Quando já foram crianças aqui, o nosso pai era o nosso herói. A gente olhava para ele e encontrava nele o quê? O porto seguro. A nossa mãe, não tem o pai, tem a figura da mãe.
que a criança se sente o quê? Protegida, segura. Agora, uma criança, ela começa a crescer, os hormônios vão aflorando, vai chegando aquela idade que ele fala meio grosso, meio fino. Já viu o menino? Não tem um negócio, uma fase assim? O pé começa a crescer, a mão começa a crescer, o nariz, a orelha, começa a nascer os pelinhos. Aí o que acontece? Aquela criaturazinha, que pequenininha, você lambia, você cheirava, e até queria comer, depois você diz assim: por que eu não comi quando era criança? Porque essa coisa, aquele adolescente, quando tem um momento, é uma fase. O pai vai deixar a criatura na escola e fala: para na esquina, não quer nem que o pai chegue na frente da escola. Dependendo do carro ainda, para 2 quadras de distante. Não quer o pai por perto, vai numa festinha, não tem como o pai entrar na festinha deles. É uma fase. É uma fase. Quando você nasce de novo, a igreja que você nasceu de novo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas vai chegar uma fase e fala assim: pô, o negócio não está tão legal assim. Aguenta essa fase, que depois você vai chegar à maturidade e volta a ser o mais maravilhoso do mundo. Então, quando você passa pela fase da adolescente, vai chegando à juventude, quando casa, pô, meus pais são maravilhosos, não amo ninguém mais do que os meus pais. Mas tem uma fasezinha assim, meio esquisita, e algumas pessoas não suportam, sai de casa. O Elton uma vez falou para mim: a gente não muda de família, permanece com a família. Foi o que ele disse para mim. Eu falei para ele: Elton, se a pessoa não está muito feliz, nós não estávamos conversando um assunto lá, por que ficar numa igreja? Ele falou: apóstolo, não é uma família? Quando a pessoa fica descontente um momentinho com a família e sai da família, permanece na família. Então espera a fase passar, e vai passar. Deus te abençoe. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Se coloque em pé, nós vamos orar. Nós vamos ministrar esta canção novamente. Existe um lugar em Deus, essa conexão com Deus. Volte para lá. A honra a Ele, a honra a Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Sabe por quê? Se nós não tivermos a presença de Deus, não tem sentido. A gente nem respira, a gente nem trabalha, a gente nem faz as viagens que quer fazer. Tem Deus. Deus em primeiro lugar. Ministra essa canção, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Vamos entrar mais uma vez. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Adore, adore Ele. Pela glória, a glória. Levante suas mãos. Se renda ao Espírito Santo. A glória de Deus está vindo sobre a sua vida. Adore, adore Ele, adore o Senhor. O Espírito de Deus vai visitar você. Você vai ser cheio pelo Espírito Santo, cheio da glória do Senhor, para viver a abundância do reino. Glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Kadosh quer dizer santo. Declare isso, santo, santo, santo. Vai recebendo o teu milagre, vai recebendo a tua cura, recebe a tua libertação agora. Eu ordeno, seja curado, seja liberto, seja sarado, agora, no nome de Jesus. As cadeias da ansiedade, da preocupação, da depressão, eu ordeno agora, sejam quebradas na sua vida. Recebe a unção, recebe a virtude, receba o poder do Espírito Santo. Recebe, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Que você, todos os dias, se expresse em gratidão ao Senhor. Se expresse em gratidão a Deus pelo lugar que Deus te estabeleceu. Agradeça a Deus pelos seus pastores. Agradeça a Deus pelos seus líderes. Agradeça a Deus pelo seu esposo, pela sua esposa. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Todos os dias. Todos os dias, se disponha a honrá-lo, e você vai ser cheio da presença dele. Podemos assentar. Eu quero dar a oportunidade para você plantar sementes de honra nesta manhã. Quero dar a oportunidade a você entregar ao Senhor o dízimo, a sua oferta. O dízimo é do Senhor. Deus vai abrir as janelas dos céus, vai derramar sobre nós a sua bênção, e o Senhor vai nos prosperar abundantemente, para o louvor e para a glória do nome dEle. Pai, consagramos os dízimos e as ofertas neste momento. Atento, ó Deus, para a expressão de fé, a expressão de honra da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Os obreiros vão distribuir os envelopes. Se você precisar passar o seu cartão, temos aqui os obreiros posicionados para te ajudar. Enquanto ministramos o louvor, venha ao altar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente, e seu passo
estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Habito no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Você pode estar conosco nesta próxima quarta-feira, no seminário Paz e Provisão. Vamos ministrar o terceiro princípio, que é unidade. Este princípio pode definir também muitas conquistas na sua vida. Vem aprender, vem estar conosco. No próximo domingo temos os 3 cultos, às 10, às 17 e às 19 horas. Esteja conectado a uma célula, para que você seja cuidado e edificado. Amém? Levante suas mãos. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã. Somos gratos ao Senhor pela tua glória manifestada em nosso meio. Te louvamos, ó Pai, pela tua palavra liberada nesta noite. Que a bênção do Senhor se manifeste sobre cada família, alcançando os lares, alcançando cada casa da nossa cidade. E toda a cidade de Campo Grande seja tomada pela tua glória. Abençoamos o Brasil, abençoamos, ó Deus, Jerusalém, no nome de Jesus. Diga amém. Deus que te abençoe, uma boa semana para você. Shalom.